qual o objetivo? Afinal de contas, qual o objetivo? O apóstolo Paulo, ele falando do seu tempo, para a sua geração e de algo que eles conheciam, ele estava falando um pouco até sobre Olimpíadas. De certo modo, hoje nós chamamos de Olimpíadas, Era o mesmo nome na verdade. E ele fala como era. Ele fala que tinham os atletas e que eles estavam lá. Ele não fala detalhes, mas ele fala que eles estavam numa competição, por exemplo, e corriam. E tinham um objetivo. Eles queriam conquistar uma coroa. Só que aquela coroa passava. E ele se considera como se também fosse um atleta. E ele diz: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como se desferindo golpes ao ar. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Isso, pelo menos, deveria fazer a gente pensar qual é a nossa meta. Para onde nós estamos correndo? Estamos correndo para um final. Todos nós sabemos disso. Mas lá, está esperando alguma coisa? Qual é o seu objetivo? Se cada um de nós não soubermos o objetivo, veja só, pensa nisso. Cada um de nós somos uma parte deste corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Se nós não soubermos qual o objetivo, será que a igreja tem objetivo? Imagina que meu corpo, alguns membros do meu corpo não sabem qual é o objetivo. Todo o meu corpo trabalha por um objetivo, para deixar o meu corpo vivo. Imaginemos nós agora, da mesma maneira, mesma ilustração, que nós somos o corpo de Cristo, e alguns dos nossos membros não sabem qual o objetivo. Tem um ditado que diz, ditado popular, ele diz: uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto. Da mesma forma, nós, como corpo de Cristo, também devemos ter um objetivo. Nós estamos correndo. Todo domingo nós estamos aqui. Pelo menos deveríamos, todo domingo estar aqui. Mas para qual objetivo? Fazer o quê? Essa é uma questão que deve nos incomodar. Porque se nós não temos objetivo... Eu até li alguém falando na internet que ele ia começar um ano com 100 objetivos para 2022. E o primeiro objetivo dele era ganhar na loteria. Bom, já que a pessoa não ganhou, acabou o resto, Acabou o ano. A maioria não ganha. Se você olhar, eu nunca joguei na loteria. Pelo menos que eu lembro, acho que eu nunca joguei. Mas se você olhar, eu já fiz isso. Peguei aquele boletinho e olhei atrás. Se você ver a chance de ganhar, você fala, provavelmente não vai ganhar. Principalmente quando você não joga, claro, como eu. Então, você não tem chance nenhuma. Mas se você tiver um objetivo que não tem nada a ver com o que é o objetivo de vida, todos os outros objetivos ficam vazios. Então, nós precisamos ter objetivos. Isso é importante para as nossas vidas. E o primeiro passo, para onde você estiver indo, o primeiro passo que você der já é 50% da viagem. Então, a gente tem que saber para onde a gente está indo. A gente sabe, mas a gente muitas vezes quer tomar um atalho, fazer coisas diferentes para chegar lá. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz que há um só caminho que leva a Deus, e é esse caminho que nós devemos perseguir. Então, pensando nisso, nós precisamos saber qual o objetivo. E o primeiro está lá no topo da lista. Esse é o objetivo. Baseado neste objetivo, todo o resto, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, tem sentido. Caso contrário, nada mais tem sentido. E o objetivo é: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as outras coisas, e até Jesus, na verdade, estava falando especificamente sobre algumas coisas, e essas coisas eram as coisas mais importantes da vida, vamos falar daqui a pouco sobre elas até, elas serão acrescentadas. Mas também na igreja nós podemos fazer a mesma coisa, pensar na mesma coisa. Nós pensamos o que para a igreja? Se nós ensinarmos a Bíblia para as pessoas, se nós tivermos um lugar para nós nos reunirmos, se nós fizermos encontro de jovens, de crianças, de mulheres, de homens, se nós fizermos almoço, se nós tivermos uma escola da Bíblia. Mas será que essa é a vontade de Deus? A gente até não sabe, porque às vezes a gente está buscando outros objetivos e não colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Estas outras coisas podem vir e podem ser boas. Mas se nós não sabermos para quê, se cada um de nós, inclusive,
não soubermos para quê, fica vazio. E nós estamos correndo atrás do vento sem objetivo nenhum no final das contas. O que significa buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça? O que isso significa e como fazer isso? Significa o que Jesus estava dizendo. O assunto de Jesus era a coisa mais importante. Sem essas coisas que Jesus diz aqui, você não vive. Ele diz sobre comida, bebida e roupa. Pense nessas três coisas bem básicas, né? Mas alguém vive sem comer? Nenhum ser humano, nenhum ser vivente vive sem comer. Alguém vive sem água? Bebida? Tem gente que não gosta até de água, né? Um suco, talvez. Mas é líquido. Se você não beber líquido por 3 dias, por exemplo, nenhum líquido, nenhum tipo de líquido entrar, você provavelmente não deve comer também, porque na comida vem os líquidos também. Mas se você não comer nem beber em 3 dias, os seus órgãos começam a criar uma falência múltipla dos seus órgãos. E você vai morrer começando em 3 dias. E roupa? Por pior que seja a roupa de alguém, talvez você pense agora num mendigo. Talvez ele tenha uns trapos só, mas é a roupa que ele tem. E talvez seja para que você se condoa, para que você tenha compaixão e faça alguma coisa. Mas essas 3 coisas, Jesus diz, essas 3 coisas são as coisas mais importantes. Ele não falou sobre dinheiro, porque é possível viver sem dinheiro? É. Pensa agora no mendigo novamente. Ele não precisa ter dinheiro para viver. Ele vive. Jesus não falou sobre família. Precisa de família para viver? Não. Emprego, carro, nada você não precisa. Você precisa de roupa, comida e água. Só isso que você precisa. É sobre estas coisas que Jesus estava falando. As coisas mais importantes das nossas vidas. E sem essas coisas, nós não vivemos. Então, o reino de Deus é mais importante que a vida. Porque se você não estiver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, não adianta nem sequer viver. Não tem objetivo viver. Nós nascemos, vivemos, morremos, ponto final. Não tem sentido. Não tem sentido. Nós não somos um animal. Mas a vida não tem sentido nenhum se você não coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Não tem sentido você comer das melhores comidas. O rico, ele comia esplendidamente, se vestia esplendidamente. As roupas dele eram as melhores. Mas ele morreu e foi para o lugar dos mortos. Ponto final na vida dele. Nossa vida não pode ter um ponto final. Deus nos criou para ser eternos, para ser como Ele, a sua imagem e semelhança. Sua roupa, como a do rico lá, não tem sentido nenhum qual é a melhor roupa que você tiver, se você não for buscar a vontade de Deus, o reino, em primeiro lugar. Até a água é um elemento muito importante, tão importante, que a terra é feita de 70% de água, nossos corpos feitos de 70% a 75% de água. E Deus escolheu exatamente esse elemento para dizer, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Veja a importância da água, muito importante, mas nada disso tem importância se não for usado para o reino de Deus em primeiro lugar. Essas coisas e outras, Deus é tão bom, que Jesus estava falando sobre só essas coisas aqui. Ele não estava falando que todas as coisas serão acrescentadas, ele não falou isso, nunca falou isso. Olha lá em Mateus capítulo 6, ele falou que estas coisas aqui seriam acrescentadas. Mas Deus é tão bom que a gente tem muito mais, e até isso aqui e muito mais. Comida, a gente tem na geladeira e na despensa e ainda no mercado, e tem dinheiro no bolso para comprar mais. Como nós somos abençoados. E quando falta, não é por acaso. Deus quer nos ensinar sempre alguma coisa. Sempre tem um objetivo. Porque Deus é um Deus de objetivo. Então, como buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Como fazer isso? Bem, nós precisamos aprender, nós precisamos saber. Se não soubermos dar o primeiro passo, nós ficamos sempre a desejar da viagem e nunca vamos chegar lá. Quer comais, quer bebais, faça qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você trabalha, você estuda, tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. É assim que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, sejam quais forem, serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. O que você faz na sua vida?
é para a glória de Deus? Por exemplo, vamos analisar algumas coisas. Seus objetivos pessoais. Uma profissão de vida. Todos nós buscamos e às vezes nos realizamos nisso, né? Com quem namorar, consequentemente, com quem casar? Fazer uma poupança. Para quê? Tudo isso tem que ter um objetivo. Onde vou morar? Comprar uma roupa. Quando você vai comprar uma roupa, todas essas coisas mencionadas. A ideia e a pergunta é para a glória de Deus? Quando você vai fazendo qualquer dessas coisas, quando você faz uma poupança, é para a glória de Deus? Quando você vai numa loja comprar uma roupa, é para a glória de Deus? Quando você quer fazer amigos, quando você quer namorar com alguém, quando você quer casar com alguém, é para a glória de Deus? Porque senão, sinto muito, mas você vai conseguir. Mas vai ser tão ruim que você vai querer desistir. Conheço inúmeras pessoas. Seus objetivos pessoais são para a glória de Deus? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Procure a vontade de Deus, você vai se sentir realizado assim. Sabe, é um pouquinho do que nós aprendemos lá em casa. Vamos pegar então agora o exemplo de Jesus. Sabe, a gente não consegue entender Deus. Não adianta se esforçar, porque Deus é Espírito e você não é. É uma parte de você, Você sabe que você necessita de Deus, é aquela parte espiritual que você é. Você sabe da necessidade que você tem de Deus. Nós ansiamos por Ele. Mas eu não consigo entender Deus. Pensa em Deus. Tem 3 palavras assim que a gente conhece que definem um pouco Deus: onisciente, onipresente, onipotente. Não consigo entender isso. Não entra na minha cabeça isso. É muita coisa, muita informação, numa só palavra dessas. Mas eu consigo entender um ser humano, porque eu sou um ser humano. Eu consigo entender quando alguém tem dor, quando alguém tem frio, quando alguém tem fome, quando alguém chora. Eu consigo entender se ela está chorando de felicidade, se ela está chorando de tristeza. Enfim, porque eu sei disso, eu passo por isso também. Sabe, para você entender Deus, você tem que entender o próximo, entender a si mesmo. Aí agora pegue Deus, todo aquele conceito, toda aquela onipotência, onipresença, todo aquele poder imenso, coloca dentro de uma pessoa. Quem seria essa pessoa? Jesus. Você consegue entender Deus agora, porque você viu a Deus, você consegue ver a Deus através da pessoa de Jesus. Agora, por exemplo, nesse exato momento, Jesus se materializou através de nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Eu individualmente uma parte, um membro, você outra parte. Precisamos uns dos outros. Esse momento é muito importante. O sangue de Jesus está nos purificando dos pecados, assim, circulando entre nós o sangue de Jesus. Por isso nos purifica dos pecados, nesse momento. E por isso nós precisamos olhar para Jesus, para ver qual é o exemplo dele, como que Jesus sabia qual é a vontade de Deus. Bom, ele era igual a nós, igualzinho a nós. Pensa em você, pensa em tudo que você é, você sente. Jesus era assim. Diz o seguinte: mesmo existindo na forma de Deus, Jesus sempre foi Deus. Ele não considerou igual a Deus, não tomou isso para si. Falou, é meu, ninguém me tira. E ele continua dizendo, pelo contrário, ele se esvaziou. Foi assim que ele começou, ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Qual é a forma de servo? Pensa na forma de um servo, a forma humana. E ele continua dizendo, tornando-se semelhante aos seres humanos, eu e você. Quando você olha no espelho, você pode ver Jesus, porque ele tinha a sua forma, suas dores, suas dúvidas. Jesus tinha dúvidas. Sim. Por que você acha que Satanás foi tentar ele lá? Se é filho de Deus. Jesus tinha as suas dúvidas. Você acha que Jesus sabia de tudo? Ele era como você, como eu. Nós não sabemos de tudo. Como é que Jesus sabia a vontade de Deus se um ser humano não sabe de tudo? E Jesus era um ser humano nesse momento. E foi reconhecido em figura humana. E se humilhou, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2 relata um pouco como era Jesus. Como era você. Como você é. Nós devemos ser mais servos do que senhores. Isso nós aprendemos com Jesus. Mas como é que Jesus sabia de tudo da vontade de Deus? Jesus fazia toda a vontade de Deus. Como que ele conseguia se ele era um ser humano como eu e como você?
Jesus revelou como foi que ele fez isso. Ele diz isso lá em João capítulo 5, dizendo o seguinte: eu não posso fazer nada sozinho. Eu estou falando como se fôssemos nós, e é verdade. Jesus disse isso: eu não posso fazer nada sozinho, eu não faço nada sozinho, senão somente aquilo que vir o Pai. Ele estava vendo Deus, ele olhava para Deus, ele conseguia ver Deus, diferente de mim e de você. Nós não conseguimos entender a Deus, ver a Deus, Deus é Espírito, mas ele veio de lá. Ele tinha essa ligação íntima com Deus. Ele tinha o primeiro ser humano da história da humanidade que teve o Espírito Santo dentro dele. Até esse ponto ninguém tinha tido. Depois de Jesus, qualquer um pode ter o Espírito Santo dentro de si. Então Jesus podia ver a Deus. Ele ficava observando o que Deus fazia, Deus fazia. E ele fazia, aí ele diz: tudo o que este, quer dizer, ele, tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Fica observando a Deus. Não adianta. Sabe, não adianta, porque você ainda não entende a Deus. Então você tem que observar quem entende a Deus. E ele diz: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus tinha um ponto de partida. Ele olhava para Deus. Não é o nosso ponto de partida. Nós olhando para Deus, e nada é a mesma coisa, porque nós não conseguimos entender a Deus. Nós não viemos de lá. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem passa por mim, chega até lá. Esse é o objetivo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas vão colaborar para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Como Jesus ficava de olho em Deus, nós precisamos ficar de olho em Jesus. Olha para Jesus, onde ele está indo. Ele está sempre acompanhando a Deus. Como nós podemos saber a vontade de Deus? Dessa maneira exatamente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas. Primeiro passo: livre-se do pecado. Livremo-nos de todo o peso do pecado que firmemente se apega a nós. Segundo passo: corra, não sem meta. Você sabe qual é o objetivo? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As outras coisas vão acontecer naturalmente. E como fazer isso? Faça tudo para a glória de Deus. E ele diz: corra então, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Ele fala claramente quem é. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Você muitas vezes vai ser como Pedro. Você vai duvidar. Você vai falar coisas inconvenientes. Você até vai negar Jesus. Não é problema. Nós somos seres humanos. Nós somos assim mesmo. Mas quando Jesus disser: vem Pedro, anda sobre as águas, você vai. E você vai. Você já fez isso algumas vezes, provavelmente. Só que você vai começar a sentir a força do vento, vai sentir a roupa molhada, e você vai começar a afundar. E aí Pedro diz: Senhor, por favor, me ajuda. Ele estende a mão, e Jesus estende também. Olha para Jesus, senão você vai afundar. Todos nós vamos afundar se nós não olharmos para Jesus. Olha para Jesus. Livre-se do pecado. Corra para o alvo. E olhe fixamente para Jesus. Olhar fixo. Ele diz claramente aqui: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. E ele nos deu exemplo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Eu estava conversando com um irmão, e estava falando sobre o trabalho que ele realizou, Deus realizou por meio dele, e estava falando também sobre aquele tempo que ele trabalhou. E eu perguntei: você acha que não foi o melhor tempo dessa congregação? Ele falou: foi, mas era só a ponta do iceberg. Como nós fazemos a igreja crescer? Bem, nós mesmos não podemos fazer nada sozinhos, mas Deus pode. Através de Jesus, Ele vai fazer todas as coisas para o nosso bem. Mas tem 3 coisas visíveis que nós fazemos e que vai fazer a igreja crescer, e que são para a glória de Deus. A primeira coisa, nessa ponta do iceberg, primeira coisa, nós precisamos de uma liderança. Sem liderança, a gente não sabe para onde ir. Imagine uma casa que todo mundo manda. Não tem pai, não tem filho, todo mundo manda. É difícil, né? Tem casa assim. Tem casa que a criança é que manda. Que bagunça, né? Que bagunça. Tem Danoninho na geladeira.
precisa também da mensagem. Precisamos saber nos comunicar. Falei sobre isso recentemente. Precisamos saber, aprender a nos comunicar. E tem várias formas de nos comunicarmos hoje em dia. Uma delas é falando. Outra pode usar o WhatsApp também. Outra pode ser uma reunião de vídeo ou presencial, enfim. Mas quem vai falar a mensagem? Quem é o porta-voz? Precisamos de alguém assim. Isso é visível. E terceiro, como mencionado, precisamos de alguém que nos dirija na adoração. Essas são as coisas visíveis. Mas essa é só a ponta do iceberg. Eu não sei se você sabe como é um iceberg. Quando você vê um iceberg, você só vê a pontinha dele. Você não vê o que está embaixo. Todas as coisas invisíveis, elas não fazem menor sentido se não tiver as coisas visíveis. Nós precisamos na igreja muitas coisas, mas todas essas coisas nada vão levar a gente para glorificar a Deus se nós não tivermos liderança, uma boa comunicação entre nós e adoração. E é o que nós precisamos construir. Como eu já disse, com certeza nós temos uma boa adoração. Precisamos sempre boas mensagens, porque é como as pessoas estivessem no deserto a semana toda. Domingo elas querem ser alimentadas, querem beber água fresca, querem ficar debaixo da sombra. Uma boa mensagem. E precisamos de uma liderança, uma coisa que pode ser meio invisível, mas uma boa liderança é invisível. Não precisa aparecer. Esses são servos de Deus. Muito bem. Qual é a conclusão? É fácil, né? Acho que você conseguiu acompanhar. O objetivo todos nós já sabemos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, elas virão. As outras coisas serão naturais. Nós também entendemos que nós precisamos atingir esse objetivo. Mas como fazer isso? Procure fazer tudo para a glória de Deus. Você na sua vida individualmente. Porque se você não fizer isso, você vai minar o objetivo da igreja. Porque você faz parte da igreja. Você trabalha lá onde você trabalha, é para a glória de Deus. Você estuda lá onde você estuda, é para a glória de Deus. A roupa que você veste, é para a glória de Deus. Se fizermos isso juntos e individualmente, nós vamos atingir o objetivo. E siga o exemplo de Jesus. Fica olhando para Jesus. Olhe atentamente, fixamente para Jesus. Fixo. Não olha para trás, não olha para o lado, não olha para lugar nenhum. Olha para Jesus. Só isso. É o suficiente para nós termos um ano excepcional, como jamais tivemos, ou qualquer igreja no mundo teve, se nós fizermos isso. Essas três coisas, que são básicas, mas não são fáceis, mas são possíveis, e vai dar todo aquele resultado que nós queremos. Quem pode impedir aquele que está com Deus? Quem está com Deus nunca está sozinho, e quem está com Deus está com a maioria. Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente o que você pensar, mais do que você pensar, conforme o poder dele que está em nós. Amém.